Bem-vindo ao canal Curiosidade Sem Fim 77. Hoje iremos narrar a história de Quadrato, o primeiro apologista da história e o homem que enfrentou o imperador com a verdade de Cristo. Para compreender Quadrato, precisamos retornar aos anos iniciais do século II, um tempo em que o cristianismo ainda era visto como uma seita obscura e perigosa por boa parte do Império Romano. Perseguições irregulares aconteciam, boatos circulavam e a fé cristã era frequentemente acusada de ateísmo, imoralidade e práticas obscuras. Não havia ainda uma literatura apologética estruturada. Não havia ainda textos formais dirigidos à autoridade máxima do mundo romano, até que surge Quadrato. Quadrato, também chamado de Quadratus, é uma das figuras mais enigmáticas e ao mesmo tempo mais grandiosas da patrística antiga. Ele viveu entre o final do século I e o início do século II, provavelmente entre os anos 90 e 130. Os registros são escassos, mas o pouco que sabemos indica que ele foi um líder espiritual respeitado, profundamente inserido na igreja primitiva e dotado de grande capacidade intelectual. Sua obra, conhecida simplesmente como Apologia, é o primeiro texto apologético cristão oficialmente dirigido a um imperador. O destinatário era o imperador Adriano, cujo reinado se estendeu entre os anos 117 e 138. Este é um momento crítico da história. Após perseguições locais durante o reinado de Trajano, a situação dos cristãos ainda era frágil. Havia calúnias, acusações infundadas e pressões culturais imensas. E é justamente neste contexto que Quadrato toma uma atitude inédita: escrever diretamente ao homem mais poderoso do mundo. Seu objetivo não era atacar o império, mas esclarecer. Não era provocar, mas iluminar. Era defender a fé com serenidade e razão. Sua apologia não é apenas uma carta. É um marco histórico. Um documento que inaugura a tradição de cristãos instruídos que se levantam para demonstrar que a fé que professam é verdadeira, racional, justa e digna de respeito. Infelizmente, a maior parte do texto de Quadrato se perdeu ao longo dos séculos. O que nos resta é um fragmento preservado por Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica. Mas este fragmento é poderoso. Ele nos dá uma amostra da força e da clareza de Quadrato. O trecho mais famoso diz que muitos daqueles que foram curados e ressuscitados por Jesus ainda estavam vivos na época da pregação dos apóstolos. Esta afirmação é extraordinária. Quadrato não apela a alegorias ou teorias filosóficas, ele apela ao testemunho histórico. Ele afirma que os milagres de Cristo foram reais, públicos e verificáveis, que não foram lendas criadas depois, mas fatos testemunhados por homens e mulheres que ainda viviam nas primeiras décadas da Igreja. Esta é uma defesa histórica da fé de valor incalculável. A estratégia de Quadrato é simples e brilhante. Ele não tenta impressionar o imperador com retórica. Ele não tenta usar filosofia para adornar a fé. Ele apresenta fatos. Ele apela àquilo que qualquer imperador romano respeitaria: testemunhos concretos, evidências empíricas, relatos verificáveis. Em um mundo cheio de mitos e narrativas inventadas, Quadrato oferece um cristianismo sólido, fundado na realidade. Eusébio relata que, após receber a Apologia de Quadrato e outra escrita por Aristides, o imperador Adriano moderou sua postura em relação aos cristãos e impediu perseguições injustas na Ásia Menor. Isso significa que Quadrato não apenas escreveu o primeiro texto apologético da história, mas também influenciou diretamente políticas imperiais. Seu trabalho não foi apenas filosófico ou literário, foi histórico. Mudou vidas, salvou cristãos, protegeu comunidades inteiras. Outra tradição relata que Quadrato pode ter sido discípulo direto dos apóstolos e talvez tenha sido o mesmo Quadrato que atuou
como profeta na igreja primitiva, citado por Eusébio, como homem dotado de dons espirituais. Alguns estudiosos também sugerem que ele pode ter sido o bispo de Atenas, sucedendo o bispo Públio após seu martírio. Embora essas informações não sejam totalmente confirmadas, mostram como a figura de Quadrato era respeitada e reconhecida por diversas tradições antigas. Quadrato representa um momento-chave da história cristã. Ele é o primeiro apologista porque, antes dele, a defesa da fé era feita principalmente em contextos internos, pastorais ou missionários. Quadrato inaugura a defesa pública da fé diante do poder político e intelectual do império. Com ele nasce a apologética como instrumento formal de diálogo entre cristianismo e sociedade. Sua voz, mesmo fragmentada, ressoa até hoje, uma voz que afirma que Cristo realmente viveu, realmente falou, realmente curou, realmente ressuscitou mortos. Que aqueles que testemunharam esses eventos ainda estavam vivos na primeira geração da Igreja. Quadrato preserva para nós a memória viva da fé apostólica. Sua coragem intelectual abriu caminho para apologistas posteriores como Aristides, Justino, Atenágoras e tantos outros. Ele é o início de tudo. A primeira voz que ousou falar a verdade de Cristo diretamente ao trono imperial. Um homem de fé firme, inteligência clara e coragem incomum. Quadrato permanece como o marco inicial, a pedra fundamental da apologética cristã. O pioneiro que deu forma ao diálogo entre fé e poder na história do cristianismo antigo.